Olá, gente, tudo bem? Quero aí dar boas-vindas a você que escolheu pesquisar sobre esse tema extraordinário, que é como fundamento principal atrair e converter clientes e como você fazer aí bons negócios no seu projeto, no seu e-commerce, em tudo aquilo que você tem aí como projeto de vida. E aí eu quero me apresentar, eu me chamo Rafael Sales, aí nos meus últimos 4, 5 anos aí nesse universo de inteligência comercial, digital, lançando produtos no Brasil e fora do mercado brasileiro. Eu tenho participado de algumas matérias dentro do segmento aí de alguns sites, como o futuro da inteligência comercial, especialista em inteligência comercial, como business plan é fundamental para você fazer mais negócios. Tenho participação aí em algumas empresas como inteligência comercial, supply chain, lançamento de loteamentos, auditoria. E nesses últimos anos eu tenho aí focado em inteligência comercial e principalmente também em estruturações de e-commerce, e estruturação de grandes negócios. Tenho também algumas participações aí na Amazon com dois e-books e produtos digitais, mas vamos direto ao ponto. Eu quero mostrar para você uma estrutura que eu criei a respeito do funil de atendimento. O funil de atendimento é algo extraordinário, porque você segue um passo a passo para fazer com que os teus leads tenham mais conversões. Ou seja, como você pode fazer para ter mais conversão dentro da sua estrutura ou de um canal de atendimento, seja ele Instagram, seja ele WhatsApp, seja ele para uma rádio, um e-commerce, ou outro canal aí que você costuma utilizar. Então, o fator principal talvez não esteja simplesmente sobre o canal, mas em um passo a passo de atração, engajamento, conversão e pós-venda. O funil de atendimento, ele passa por 3 etapas: topo, meio e fundo de funil. Cada etapa dessa é importante para você entender que estrategicamente você precisa dominar métodos. Vender é método, mas também vender é aprender um passo a passo. Então, você pode até ser um vendedor que você tenha resultados, mas quando você entende um passo a passo, você torna esses resultados mais palpável, um resultado que tenha mais poder econômico na hora de você vender. E algo que você precisa entender é que em todos os canais, e principalmente nos canais de venda online, você precisa aprender a atrair clientes para o seu negócio. Se você não dominar essa ferramenta sobre atração, ou seja, como eu posso fazer da minha loja online um mecanismo de vitrine para que as pessoas tenham atratividade, para que as pessoas saltem os olhos ao ver os meus produtos ou a minha página de vendas ou meu canal de aquisição. O primeiro delas é a atração, ou seja, aquilo que salta os meus olhos. Primeiro, eu estou dentro de um indicador que 3% das pessoas estão comprando nesse exato momento. Existe um outro indicador que 7% das pessoas estão pensando em comprar nesse exato momento. Se eu junto quem está desejando e quem está pensando, eu já tenho 10% de possibilidade. Então, nessas possibilidades, eu preciso entender que eu preciso trazer conteúdos relevantes, usar hashtags, fazer parcerias com influenciadores, utilizar anúncios pagos quando é necessário, mas toda essa ação aqui é para atrair visitantes para o seu perfil. Depois que eu trago os visitantes, eu preciso dominar o que eu chamo de respostas rápidas. E aí eu vou fazer uma pergunta bem direta ao ponto. Quando alguém segue você, qual é o seu retorno? Qual é o seu feedback? O que que você tem feito quando alguém segue você? Então, você simplesmente é desleixado ao ponto de seguir ou não tem nada a ver com isso. Ou você é o cara vendedor que bateu na tua porta, você vai dizer assim: seja bem-vindo, pode entrar, estou aqui para te atender, estou aqui para dar respostas exatas para você.
Então, esse é o famoso diferencial de quem vende no online. E outro fator também muito importante, que é o terceiro tópico dessas quatro níveis, é o fator conversão. Quando a gente fala de fator conversão, eu estou falando de atendimento direto, onde o meu objetivo é atender de forma estratégica. Eu não estou para falar, para comentar, eu estou aqui para atender e resolver problemas. Um vendedor, ele é um cara que soluciona problemas. E quando você entende isso, o seu próprio lead, o seu próprio cliente vai desejar comprar com você. Então você precisa criar, claro, se você tem algum fator onde você tem um bom volume, automatiza isso. Se você tem aí um volume de 3 pessoas falando por dia, 4, deixa manual ainda, vai testando, vai fazendo os testes de copies daquilo que você está tendo como resposta e você vai personalizando o seu atendimento. Então, à medida que você vai aumentando o seu volume, você vai engrossando o caldo. Então, criando mensagens automáticas, fazendo com que as pessoas vá para o seu direct, utilizando os stories, fazendo com que o seu story se torne para eles uma espécie de passo a passo. E principalmente, levar as pessoas sempre para um lugar. E o pós-venda, né? Normalmente esse pós-venda aqui está voltado a quando você deixa um lead, quando você deixa um contato e listas frias. Listas frias é alguém que já comprou um dia de você, não compra mais, deixou de comprar, e você cria essa estratégia. Então, dentro do Instagram, eu criei esse passo a passo aqui, justamente para facilitar para as pessoas que não estão conseguindo tornar seus seguidores clientes. Lembre que tudo aquilo que você posta, que você tem interesse de atrair, exemplo, eu coloquei hoje um story que eu apresento uma palestra que eu fiz e faço uma pergunta. Você conhece sobre inteligência comercial? Alguns responderam sim, outros não. Então, quem não respondeu que não, há uma possibilidade de Rafael ir falar com essa pessoa e responder. Porque se ele não sabe, ele já está me dando autonomia de dizer, eita, ele não sabe, então eu posso ir até ele e dar respostas que caibam dentro daquilo que ele tem como ideia sobre inteligência comercial. Então, isso já pode trazer venda. Um outro fator também que é muito importante e que eu mudo, eu não gosto de criar um funil igual para todos os canais. Eu acredito que você precisa testar. Se você criou um funil, ou seja, um passo a passo no Instagram, deixa ele lá e cria outro dentro do WhatsApp para que você possa mensurar e também praticar a aderência. Se aqui eu criei no Instagram, vai ter mais retorno do que eu criei no WhatsApp. Então vamos lá. Se eu tenho um site, coloco meu WhatsApp, ou se eu tenho um Instagram e coloco meu WhatsApp, eu posso criar aí 5 etapas importantes para conversão. A primeira etapa é os boas-vindas, é o topo de funil. Obrigado por me seguir, obrigado, seja bem-vindo. Coloque o seu nome, o nome da sua empresa, que você quer saber mais sobre esta pessoa, ou talvez o que essa pessoa quer saber sobre o seu produto ou serviço. Perguntar se essa pessoa já conhece você ou não, ou se já é cliente ou não, e se gostaria de falar com o atendente, tá? Isso aqui são para empresas aí que já estão faturando alto, já não consegue mais uma pessoa tomar conta de tudo. Lembrando que esse projeto foi para uma empresa grande na área de e-commerce, então, a gente está estruturando toda a fase de automações e toda a fase de contratação de CRM, contratação de EA, contratação das automações por e-mail, é, os funis de atendimento, então, tudo isso. Então, essa estrutura ela vai servir para você tranquilamente. E também você pode utilizar ferramentas como o WhatsApp Business para dar respostas com etiquetas, as automações, e aqui eu coloquei até alguns exemplos de automações que você pode contratar. E na segunda etapa, você pode estar já qualificando o lead, ou seja, já dei boas-vindas, agora eu quero qualificar ele. Para onde eu preciso levá-lo? Essa é a ideia aqui nesse segundo tópico. E a terceira etapa, ela também é muito importante, porque não adianta você atender,
você qualificar e não apresentar uma oferta. Não tem como pessoas quererem vender sem apresentar oferta. Então, aqui eu estruturei uma mensagem de exemplo, tá? Com foco em uma oferta, que, como é uma venda digital, você precisa demonstrar o máximo de marketing sensorial. Então, para vender online, você precisa de marketing sensorial. Por mais que você não tenha o senso do paladar ou o senso do olfato, você precisa utilizar o senso do ver e o senso do ouvir. Então, você torna com que essas duas áreas da sua vida, ou esses dois sentidos, se tornem mais salutar, ou seja, sejam potencializados para que você possa aí converter. Então, com base nisso, você precisa criar uma descrição, preço, benefício, os bônus, se vai ter frete grátis, se não vai. Então, você precisa descrever de uma forma qualitativa e não quantitativa. Então, a dica é, se você criar um vídeo com tudo isso, você está aí à frente de muitos. Nessa etapa 3, ela é uma das mais importantes, porque você precisa sempre apresentar uma oferta. Na etapa 4, você precisa fazer o fechamento. Então, chamar para o gatilho de escassez, chamar para o gatilho de urgência, para que esse lead aí venha fechar negócio com você. E a etapa 5 são os agradecimentos pós-venda ou talvez aí outros bônus. Eu criei também na parte de e-commerce algo que normalmente a gente costuma acompanhar, que é carrinho abandonado, checkout abandonado, são diferentes indicadores. O carrinho você deixa os dados e não compra. O checkout você entra, não deixa dado e sai. A confirmação do pedido, tem muita gente que chega no carrinho, coloca os dados, vai lá no checkout, coloca os dados, preenche, gera o link de pagamento, mas não efetua o pagamento, e você precisa rastrear isso. Se você não rastrear, você está perdendo aí clientes. Um outro ponto importante dentro do universo das vendas é ter mapeado quem foram os clientes que compraram de você há 30 dias, 60 dias, clientes que são inativos. E um outro passo é dar boas-vindas e nutrir esses leads com informações. E se você tiver um site aí estruturado, pode gerar aí cashback. Então, aqui tem o nome como e-commerce, mas aqui poderia ser qualquer canal, qualquer canal onde o seu funil de atendimento venha se comunicar com uma plataforma principal, nesse caso aqui um e-commerce, mas poderia ser a plataforma principal, um Instagram, e todos hoje utilizam pelo menos um Instagram, um WhatsApp, um Facebook, isso é o mínimo. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha entendido qual é o fundamento dos funis de atendimento. Claro, existem outros funis também, funis de pós-venda que você pode fazer para cada etapa, sendo ela do e-commerce, Instagram, WhatsApp, rádio. E se você quiser esse mindset, esse passo a passo, é só você clicar, é só você comentar que eu mando para você, tá? Tenho o maior prazer de te enviar. Então, fico por aqui, espero aí poder ter contribuído com você. Se você quer me conhecer mais, eu tenho o meu Instagram, Rafael H F Sales, e eu tenho também o Instagram Mister Sales, certo? Mister Sales com 2 S no final. Então, gente, obrigado, até a próxima, sucesso para vocês.